Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria aí, ó. Nós vimos sobre a área de figuras planas, vimos a área do quadrado, a área do círculo, né, a área de outras figuras como o trapézio, como o retângulo, o triângulo, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais, vamos estender isso, vamos à geometria espacial dessa vez. Então agora nós vamos entender um pouquinho sobre o volume de alguns sólidos geométricos. Então, para isso, vamos lá para o nosso caderninho aqui, ó, o volume de sólidos geométricos. Primeiro, vamos tentar entender o que é o volume, né, gente? A gente viu sobre área. Então, o que era a área? A área era a superfície que a gente preenchia um lugar, né? Então, se eu tenho aqui um quadrado, a área é a superfície que eu pinto, vamos assim dizer, esta região. E o que é o que é o volume, né, de um sólido geométrico, gente? O volume, gente, é o espaço que esse sólido geométrico vai ocupar, né, ali. Então, por exemplo, quando você tem uma garrafinha d'água, essa garrafinha d'água ela ocupa um lugar no espaço. Este lugar no espaço que a garrafinha ocupa é o que a gente chama de volume. E o volume ele é medido da mesma forma que a área. Lá na área, o que a gente fazia para medir a área de uma figura? Eu pego a figura, transformo ela em vários quadradinhos pequenininhos e calculo quantos quadradinhos de tamanho 1 a gente consegue caber lá dentro daquela área. Para o volume, qual que é a ideia? A ideia é a mesma coisa. Então eu vou pegar um volume, ou seja, eu vou pegar uma figura e vou dividir em vários cubinhos, onde cada cubo tem uma unidade. Pode ser um metro cúbico? Pode ser um metro cúbico. Pode ser um decímetro cúbico? Pode ser um decímetro cúbico também. Pode ser um centímetro cúbico? Também pode ser um centímetro cúbico, tá? Ou, quando a gente fala de volume, né? Quando a gente fala de volume, a gente pensa, um refrigerante, uma água, essas coisas, e elas são medidas em litros. Então, tem equivalência, professor? Tem equivalência. Um metro cúbico, gente, vale 1.000 litros, tá? 1.000 litros de água. Um decímetro cúbico é 1 litro de água e um centímetro cúbico é 1 mililitro de água. Estas são as três relações que nós vamos usar aqui, beleza? Então tá, como que a gente vai calcular o volume dos sólidos geométricos? Vocês viram que na área a gente dividiu as figuras. Então a gente falou, calcular a área de um quadrado é assim, de um retângulo é assim, de um trapézio é assim, e foi por isso. Nos sólidos, nós vamos ver aqui apenas dois sólidos geométricos, tá? Porque o nosso estudo da geometria espacial aqui ele é um pouquinho mais simples, beleza? Então, nós vamos ver duas figuras geométricas, um deles é o cubo, tá? Que é bem simples, ou seja, como que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é lado vezes lado, ou seja, lado elevado ao cubo, ou aresta, tá? Porque quando é figura geométrica espacial, a gente não chama essas medidas aqui, ó, que vocês estão vendo em vermelho, a gente chama isso de arestas, tá? E não de lados. Então você pode dizer que o volume de um cubo é a sua aresta elevado ao cubo. Como o cubo tem todas as medidas iguais, vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Por isso que chama também metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, tá? E o volume de um paralelepípedo? A ideia de um paralelepípedo ele é tipo um cubo, só que tem três dimensões diferentes. Uma dimensão A, uma dimensão B e outra dimensão C. Se eu dividisse isso aqui de vários quadradinhos, desse lado aqui, ó, eu teria A quadradinhos aqui, na parte de baixo, na altura que eu teria C quadradinhos. Então, aqui eu teria A vezes C quadradinhos para saber quantos quadrados eu preencheria esta minha primeira fileira. E aqui eu tenho B quadrados, ou seja, isso se repete por B vezes. Então, o volume do nosso paralelepípedo nada mais é do que o produto das suas três dimensões, tá? O produto das suas três arestas, sendo iguais, sendo diferentes, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos aos nossos exemplos, que eu sei que vocês gostam muito mais aí, ó. Exemplo 1. Se considerarmos um paralelepípedo em que a largura da base meça 10 metros, o comprimento da base 5 metros e a altura do paralelepípedo meça 8 metros, qual será o seu volume? Nem precisa fazer desenho, gente. O volume a gente sabe que é A vezes B vezes C. Então o nosso volume é o quê? São as três arestas. Então é 10 vezes 5 vezes 8, né? 10 vezes 5 é 50.
50 vezes 8 é só você fazer, né? 5 vezes 8 é 40 e coloca o zero, então vai dar o volume de 400 metros cúbicos, tá? Ou 400 m elevado a 3, pode escrever assim também, beleza? Só multiplicar as três dimensões aí de maneira bem simples e bem fácil. Próximo, exemplo 2. Determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. Então, o aquário aqui, ó, tem 50 centímetros, 20 centímetros e 15 centímetros. Vamos lá, então, o volume do nosso aquário é A vezes B vezes C. O volume dele vai ser o quê? Vai ser 50 vezes 20 vezes 15. Então, o volume do nosso aquário vai ser 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 15 vai dar 150, sobraram dois zerinhos aqui, a gente coloca eles, ou seja, 15 mil centímetros cúbicos. E aí, para isso, ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer em litros. Então, o que a gente sabe? A gente sabe lá, ó, que nós vimos aqui em cima, que um centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, 15 mil centímetros cúbicos que nós temos aqui, nada mais é que a gente vai ter aqui, ó, o nosso volume vai ser o quê? Vai ser 15 mil mililitros. Nós sabemos que um litro vale 1000 mililitros, né? Então, para a gente saber aqui, transformar de mililitros para litros, nós vamos dividir isso aqui por 1000. Ou seja, nós vamos tirar 3 zeros do nosso número, tá? Então, o nosso volume da nossa piscina nada mais é do que 15 litros aí, beleza? No nosso aquário, no caso que é pequenininho, certo? Então, ele possui um volume de 15 litros. Próximo. Se dissermos, por exemplo, que a aresta desse cubo mede 3 metros, qual será o seu volume? Então, o volume de um cubo, a gente sabe que a aresta é elevado ao cubo, né? A aresta elevado a 3. Como a aresta vale 3, então o volume é 3 elevado a 3. Lembrando, 3 elevado a 3 não é 9, pessoal. É 3 vezes 3 vezes 3. E aí, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9 é 27, então o volume do nosso cubo é de 27 metros cúbicos, beleza? O próximo e último exemplo que nós temos, qual o volume do cubo abaixo? Então nós temos um cubo de aresta de 5 centímetros, volume do cubo, aresta ao cubo, o volume do nosso cubo aqui vai ser o quê? 5 elevado a 3, então o volume é, lembrando, 5 elevado a 3 não é 3 vezes 5, então aqui isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5. O volume do nosso cubo vai ser 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 eu vou fazer aqui do lado, sem problema para vocês. 25 vezes 5, né? 5 vezes 5 é 25 com 2, 5 vezes 2, 10, 10 mais 2, 12, 125 centímetros cúbicos, beleza? Lembrando, nas nossas atividades do formulário, vocês podem colocar somente o 125 aí, que não vai ter problema nenhum, beleza? Então, pessoal, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, não se esqueçam, toda segunda-feira de 9 às 11, estamos lá no Google Meet, lá na plataforma para tirar as dúvidas de vocês. Caso percam a plataforma, né, caso percam a aula lá pelo Google Meet, toda segunda-feira de 9 às 11 da manhã, podem mandar o WhatsApp lá que a gente tira dúvidas de vocês todos os dias e todos os horários, beleza? É isso aí, gente, espero que tenham gostado e tchau, tchau, um beijo a todos!